Bem, esse é o segundo vídeo que nós estamos gravando para o nosso canal, que é destinado praticamente só para inativos e pensionistas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal, em razão de dúvidas que surgiram no primeiro vídeo e perguntas. Antes de a gente começar a entrar efetivamente nas perguntas, eu gostaria muito de fazer uma menção do que é a associação, como ela surgiu, por que surgiu. Na verdade, nós, quando foi criada essa associação, há 20 anos atrás, nós tínhamos um problema muito sério que não tínhamos aonde ter uma sede. Nós fomos procurados, à época, eu era assessor do deputado Jair Bolsonaro, e aí nós fomos procurados por três Marias, que é a dona Maria Isabel, Maria Aparecida e a falecida Maria de Lourdes, e elas deram a ideia de se fazer uma associação, mas nós não tínhamos aonde. E aí, conversando com outra pessoa, que também era assessor do Bolsonaro, que era o Valdir Ferraz, ele, sem mais nem menos, resolveu sair em campo para tentar viabilizar essa criação. Nós tentamos, um parêntese, no primeiro momento, como eu era assessor do Bolsonaro e a Rogéria Bolsonaro era vereadora, foi levado para ela a oportunidade de que ela apadrinhasse a criação dessa associação. Mas o Bolsonaro foi contra, que disse que não queria se meter em associação e disse que ela não se metesse. Muito bem. E nós ficamos a pé, porque nós achávamos que ela ia fazer isso. E o Valdir conseguiu fazer um contato com a deputada Laura Carneiro, que eu não conhecia, nunca tinha tido a oportunidade de falar com ela e ela nunca tinha vindo na nossa associação. A deputada Laura Carneiro, na mesma hora, se tratando de pessoas de idade, sabendo mais ou menos a história, me convidou para ir ao escritório dela ali na Álvaro Alvim 27, e lá no escritório dela, ela pediu que contasse um pouco da história. Eu contei a história dos senhores e senhoras, e ela disse: o que está faltando para criar a associação? Eu falei: um espaço. Ela me levou na biblioteca do ex-senador Nelson Carneiro, que tem um grande nome na política brasileira, né? E disse assim: então vocês, a partir de hoje, estão acomodados aqui na sala onde meu pai, por várias e várias vezes, estudou problemas do Brasil. E vocês, com certeza, aqui poderão ter toda a liberdade do mundo. E assim foi criada a associação no escritório que foi do senador Nelson Carneiro, graças à deputada Laura Carneiro. Foi criada lá, inicialmente um grupo pequeno, e é importante a gente dizer uma outra coisa, gente. Algumas pessoas na época questionaram muito por que a associação é a Associação de Pensionistas e Inativos. Por que não de inativos e pensionistas? Pela ordem natural, o inativo é que vem primeiro. Mas as pessoas que acreditaram na criação da associação, que se enganjaram na luta, foram as pensionistas. Depois vieram alguns inativos e nós acabamos prosseguindo nessa nossa luta. Por coincidência que não existe, Deus olhou pelos nossos inativos, porque vocês ficaram esquecidos por 42 anos. 42 anos, desde a mudança da capital para Brasília até 2002, ninguém nem sabia, não queria nem saber de vocês. Vocês eram atendidos na DIP da Polícia Militar e Bombeiro e com problemas seríssimos que ocorreram. Inclusive, para vocês terem uma ideia, quando vocês passam para o Ministério da Fazenda, vocês só passam para a Fazenda porque a DIP da Polícia Militar, na ocasião, foram descobertas 600 pensões fantasmas. Isso foi um problema, um escândalo à época. Bom, mas como Deus realmente estava ao lado de vocês, a Laura Carneiro, o governo, ele editou uma medida provisória 2218. É bom saber que os militares do Distrito Federal, da Polícia Militar e Bombeiro do Distrito Federal, eles nunca tiveram uma lei de remuneração também. E aí essa medida 2218, ela tinha como objetivo criar a primeira lei de remuneração para os militares do Distrito Federal. Epa! E nós, do antigo Distrito Federal, íamos ficar esquecidos ainda? Bom, não.
graças ao nosso anjo da guarda, à época, a deputada Laura Carneiro. Laura Carneiro, ela me parece, se eu não me engano, era PFL, e ela tinha um grande trâmite, tanto no governo, como no meio dos seus pares. Então, quando eu falei com ela que essa medida provisória, ela poderia resolver também a nossa vida, de imediato ela resolveu comprar a briga também. E Laura Carneiro procurou o deputado Inocêncio de Oliveira, que era o líder do partido na Câmara, que fez junção junto aos outros parlamentares e indicaram a deputada Laura Carneiro para que ela fosse a relatora da medida provisória. A função do relator é aperfeiçoar, corrigir algumas distorções e, com isso, você negocia algumas coisas com o governo. Laura Carneiro não mediu esforços para que, na medida provisória, que era única e exclusivamente do Distrito Federal, nós estivéssemos incluídos nela. E ainda abriu mais o leque. Como existia também o pessoal dos ex-territórios, Amapá, Rondônia e Roraima, nos últimos momentos, os deputados desses estados, né, ex-territórios, pediram e eles foram agraciados, e no artigo 65, né, da medida provisória convertida na lei, eles acabam entrando. E aqui cabe um parênteses ainda, porque a Laura Carneiro me deu todo o apoio e eu era muito bem recebido no Palácio do Planalto. E lá no Palácio do Planalto, porque para você negociar uma medida provisória, para aperfeiçoar o texto, é preciso que tenha uma aquiescência também da Presidência da República. E então eu fazia muitas reuniões na Casa Civil. E eu quero reportar um caso que vai nos levar, inclusive, às questões jurídicas hoje. Quando o artigo 65, ele diz que a lei é extensiva para o ex-território de Amapá, Rondônia, Roraima e antigo Distrito Federal. E eu virei para o doutor Wilson Calvo, que à época era o chefe da assessoria parlamentar do governo, e disse para ele: Wilson, eu quero acrescentar um parágrafo 2º nesse artigo 65. Mas que parágrafo é esse, Carlos? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o parágrafo 2º dizendo o seguinte: os mesmos procedimentos adotados para os militares do Distrito Federal serão extensivos para os militares do antigo Distrito Federal. E o Wilson falou assim: mas Carlos, a lei já não diz isso. Eu falei: cara, a gente não sabe o que vai acontecer na frente. Vamos tentar garantir mais ainda o direito desse pessoal. E assim foi feito, o governo aprovou. Nós devemos muito, mas muito mesmo, a deputada Laura Carneiro. Nós nunca podemos cuspir no prato que comemos. Foi ela realmente a grande responsável pelos senhores estarem incluídos numa primeira lei de remuneração do Distrito Federal e do antigo Distrito Federal. Achávamos nós, na ocasião, que o problema estava resolvido, né, com a lei, porque esse parágrafo 2º reforçava tudo. Só que o governo do Distrito Federal começou a perceber, eles quando pediram um aumento para eles, nós, apesar de eles terem um fundo constitucional do Distrito Federal que permite eles criarem até gratificações, mas esse fundo vem do governo federal também. Toda vez que eles queriam criar alguma coisa, o governo federal dizia: ei, peraí, não pode pensar só em vocês, tem que conversar com a gente, que para criar para vocês, tem que criar também para o antigo Distrito Federal e, no caso, os ex-territórios. O que aconteceu? Logo na primeira briga que nós tivemos, e quem está aqui há mais tempo sabe disso, o Brasília resolveu medir força. O que ele fez? Criou uma gratificação que é chamada GCF. Criou numa lei diferente da 10486, uma lei à parte. E nós não conseguimos ganhar. E aí, na ocasião, nós entramos com uma ação aqui no Rio de Janeiro e conseguimos ganhar por 1 ano e meio. O juiz reconheceu o nosso direito e depois ele cassou essa GCF. Agora, nós continuamos na luta. E nesse vídeo que eu gravei, algumas pessoas tiveram algumas perguntas que realmente é complicado. Tem uma senhora que disse assim: ué, mas para que entrar na justiça? Existindo a lei, nós temos direito.
Doce ilusão, minha senhora, não é bem assim. Gostaríamos muito que fosse dessa maneira, porque se fosse assim, não teríamos perdido muito tempo. Exemplo, a VPE é de 2005, nós estamos em 2022. Em 2008, nós entramos com mandato de segurança para que tivéssemos direito à VPE e comentando que o parágrafo 2º do artigo 65 dava os mesmos direitos. Já se vão aí, 2008, 14 anos que nós estamos nessa luta, né? E ganhando o governo Record e por aí afora. Então, com isso eu quero dizer para aquelas pessoas que têm algum tipo de dúvida, seria muito bom que se tivesse uma lei, ela fosse feita para nós também, fosse extensiva a nós. Mas, infelizmente, não é assim. Se não entrarmos na justiça, a gente não consegue absolutamente nada. E mesmo entrando na justiça, veja quantos anos é decorrido desde quando entramos com esse mandado de segurança. Infelizmente, para nós, e eu sou sempre obrigado a dizer, nosso anjo da guarda, que era a deputada Laura Carneiro, não se reelegeu deputada e nós ficamos sem padrinhos. Nós ficamos sem pessoa para nos ajudar. Nós não tínhamos, perdemos representação. Enquanto os ex-territórios continuavam com seus políticos, nós não tínhamos nenhum. Mas alguém vai dizer assim, mas e o deputado Jair Bolsonaro? O deputado Jair Bolsonaro, que eu trabalhei com ele, conheço bem, ele sempre mandou cartinha para vocês, falando muito mais das Forças Armadas do que do problema de vocês em si. Na verdade, eu até achava, e aí cabe um parênteses, porque também alguém comentou no vídeo, a respeito do deputado Bolsonaro. Eu não estou aqui fazendo campanha porque eu não sou Lula, eu não sou Bolsonaro, eu sou associação. O meu partido se chama Associação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Antigo Distrito Federal. Então, qualquer pessoa que se proponha a nos defender, para mim é muito bem-vinda. Bom, o que acontece? Quando o deputado Bolsonaro foi candidato a presidente da República, cabe um outro parênteses aqui, meu cunhado é o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. Eu me reuni com o Bolsonaro lá na Barra da Tijuca, conversamos e eu disse, bom, vai ser muito bom para o meu público. Tudo bem. A primeira reunião ministerial do Bolsonaro, eu fui com ele do avião, saímos da Barra da Tijuca, fomos junto com alguns ministros, fomos para Brasília, teve a reunião o dia inteiro e voltamos. Muito bem. Depois disso, senhores, eu nunca mais consegui falar com o Bolsonaro. Nós, da associação, mandamos um e-mail para a presidência da República, porque também as senhoras pensionistas vão lembrar muito bem. As pensionistas nunca pagaram a pensão militar. E o governo, em determinado momento, ele resolveu que o pagamento da pensão militar passaria a ser obrigatório para as pensionistas, que não pagavam até então. Tudo bem, sob a justificativa que tem que contribuir para o fundo, aquela história todinha que o governo faz. E aí, o que ele fez? Ele criou a pensão militar para as pensionistas, reajustou o valor, inclusive, para os inativos também, e disse que a compensação viria em uma gratificação que ele deu, que o governo deu, para os militares dos ex-territórios e das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Ou seja, as pensionistas passaram a descontar, mas não tiveram diminuição de salário. E as nossas pensionistas? Nada. Na verdade, eu pedi, todas essas audiências em Brasília, eu pedi para falar sobre isso. E aí, eu sou obrigado a dizer algumas coisas, bem, não estou fazendo campanha contra, não. A minha campanha é a favor nossa aqui. Então, eu sou obrigado a lhes reportar o que acontecia realmente. E aí, através até desse próprio Valdir Ferraz, que está sempre com ele em Brasília, entra no Palácio Alvorada, no Palácio do Planalto e tudo mais, eu falei, pô, cara, vê lá com o Jair, se ele me recebe, eu quero só conversar com ele, que eles esqueceram de dar às nossas pensionistas o que deram para os outros, só aplicaram para ela o desconto. Olha, decepção. Ele disse que o Brasil tinha assuntos mais importantes, que aquele momento era um momento complicado e que ele não ia me receber. Se é verdade ou não, a segunda coisa que eu vou falar agora foi reportado por esses assessores. Ele ainda disse mais.
Ah, esses caras estão reclamando de quê? Pô, todo mundo na inatividade comendo dinheiro bem. Pô, está ganhando muito bem. Alegou que estava ganhando muito bem. É interessante que o presidente Bolsonaro contradiz o que o deputado Bolsonaro falava. Porque o deputado Bolsonaro dizia que ia defendê-los. Então, para essa pessoa que falou a questão de Bolsonaro, infelizmente, eu digo infelizmente, que eu gostaria que fosse diferente. Ainda vou lhe confidenciar uma outra coisa. Está o meu filho, que é o Carlos também, que é o Carlos Franco Júnior, né? Vocês vão ouvir falar muito dele durante esse ano também. Então, o que que acontece? Eu, conversando com o meu cunhado e a minha irmã, esses dias, falei, cara, não é possível, o Jair tinha que tentar verificar o que está acontecendo, por que ele não procura ver isso aí? A minha irmã diz, pô, por que tu não liga para ele? Eu falei, porque quando ele virou presidente, ele mudou o telefone dele e não me deu. Eu não tenho direito, o meu cunhado liga para ele direto. E o Valdir também fala com ele direto. Eu não tenho direito de chegar perto dele, me dá o telefone do Jair, porque eu não vou fazer isso. Se ele não me deu o telefone, foi porque eu não quis. E aí eu peguei e mandei, há uns 5 ou 6 dias atrás, mandei de novo, falei com o meu cunhado, porra, fala com ele, que eu só quero que ele me indique alguém no Ministério da Economia que eu possa explicar a questão da nota pensionista. Eu só quero isso. Vocês me responderam? Ele também não. Então, quando a gente toca nesse assunto, e aí eu volto a dizer, eu tenho muita esperança que a deputada Laura Carneiro volte, porque eu tenho certeza que ela é guerreira, ela estando lá, nós não estaríamos nessa situação. Independente dela não ser do lado do Bolsonaro ou contra, ela estaria lutando por nós e nós estaríamos numa situação bem melhor, tenho certeza disso. Por isso eu sonho, anseio, e acho que todos que estão aqui, que sabem que os 42 anos de esquecimento só veio a ser resolvido, pelo menos em parte, quando a deputada Laura Carneiro resolveu vestir a nossa camisa. E eu tenho certeza que ela vai continuar vestindo, sei que Deus é justo e ela vai acabar retornando, e eu sonho muito com esse momento, de ver Laura Carneiro como deputada novamente e a gente poder ter realmente alguém que nos represente no Congresso Nacional. Foi perguntado ainda, nós já vamos encerrar, que está ficando muito longo, e depois a gente vai gravando outros vídeos em outros momentos. Foi perguntado a respeito do auxílio moradia, uma pensionista perguntou sobre o auxílio moradia. Veja bem, ainda sobre quem falou que a lei existe e o cara tem que cumprir, a lei fala a 10486 fala no auxílio moradia. E o Distrito Federal aumenta, até paga o auxílio moradia, não sei o quê, e nós também recebíamos. E aí os ex-territórios também. E o governo, sem mais nem menos, resolveu cortar o auxílio moradia das pensionistas. O que nós fizemos? Nós achávamos que esse auxílio moradia, ele iria retornar. Mas mesmo assim, nós fizemos uma ação com 208 ou 280 inativos de pensionistas para poder marcar a posição, porque acreditávamos que nem precisaria chegar ao final dessa ação. Infelizmente, o governo não voltou atrás, mesmo constando da 10486 o auxílio moradia. E hoje eles tiraram das pensionistas e existem alguns inativos que também não recebem. Existem inativos, auxílio moradia foi aumentar o valor e eles também não reajustaram o auxílio moradia. Tem sido muito comum isso nesse atual governo, inclusive dizendo que é um erro do sistema, é sempre isso, mas o erro nunca é consertado. Então, o auxílio moradia é uma questão que nós estamos em via de ver o que fazer. É preciso que hoje seja batido o martelo em relação a essa ação que nós entramos lá atrás e que está chegando ao final. Depois que ela chegar ao final, a gente vai ver qual será o próximo passo. Então hoje, infelizmente, nós não temos como falar para as pessoas que estão fora daquela listagem inicial, né, que o auxílio moradia está resolvido. Nem para quem está na listagem está resolvido ainda. Esperamos resolver e vamos mantê-los informados. Não tenho dúvida, esse canal é exatamente para isso, tá? Bom, também esse canal é para receber as críticas. E aí vamos falar a seguir a questão do telefone. Com a implantação da VPE,
nós fomos obrigados a fazer uma divulgação muito ampla, pedindo que as pessoas comparecessem o mais rapidamente possível para assinar a documentação para habilitar ao recebimento a implantação da VPE e já pensando nos atrasados do futuro. O que acontece? Não vou dizer infelizmente, porque não é assim. A nossa estrutura aqui, ela não permite a gente receber 50 pessoas de uma vez. É muito complicado. E nós temos recebido nesses últimos 10 dias aí, 50 pessoas por dia aqui dentro. Nós só temos 5 funcionários. Tá? Os 5 funcionários que nós temos, eles ficam empenhados em atender essas pessoas. E aí vem uma reclamação que tem nos preocupado. E o telefone? Pô, ele não consegue, se eles estão atendendo aqui, não tem como atender o telefone. Não adianta eu botar uma pessoa no telefone que não saiba das questões nossas e quando ela atender o telefone, ela vai vir aqui perguntar para o funcionário que está atendendo alguém sobre aquela questão. Então nós vamos fazer o seguinte, a partir desses dias aí, pelo menos no próximo mês, até a gente acabar com esse grande público que tem vindo nos procurar sobre a VPE, a gente vai usar o telefone única e exclusivamente para marcar o atendimento jurídico, marcar o atendimento médico e marcar atendimento administrativo. Tá? Nós não podemos, não temos como, não temos pessoal hoje para no telefone sanar as dúvidas. Nós vamos pedir que aqueles que tenham dúvida o façam através do nosso WhatsApp. O meu querido que eu falei para vocês aí, o Carlos Franco Júnior, ele fica responsável por responder todas as perguntas do WhatsApp, ele vai passar a ser responsável de agora em diante. Ele é a pessoa que nos assessora na informática e vai poder fazer isso também. Então, as cobranças, as perguntas, as dúvidas que nós não pudermos tirar aqui, por favor, mandem por WhatsApp, porque pelo telefone está sendo, no momento, praticamente inviável, impossível a gente atendê-los, tá? Bom, eu vou terminar isso aqui, vou fazer uma reunião com os nossos funcionários. Que houve a reclamação sobre atendimento de alguns atendentes aqui. Aliás, não é uma coisa nova. A própria dona Isabel, nossa presidente, já recebeu a reclamação de funcionário. A gente tem visto isso aí com alguma frequência. A gente tem tentado conversar e relevar isso aí. Eu costumo dizer para todos os funcionários que eles só estão trabalhando aqui porque os senhores e as senhoras são os patrões deles. Então, eles têm a primeira condição que o camarada teria para trabalhar aqui é ter a paciência de atender. Até porque, na maioria das vezes, está lidando com pessoas de idade. E eu digo para eles, além de pessoas de idade, eles são o patrão de vocês. São eles que pagam o salário de vocês. Então, vocês têm obrigação de tratar bem, de ter paciência. Se não tiver, pega o boné para ir embora. Eu vou fazer uma reunião hoje. E eu gostaria até que quando alguém tiver alguma reclamação a respeito de atendente, pode inclusive mandar por WhatsApp, pega o nome dele, pode pegar o nome, até porque ele não está prestando um serviço para a associação, ele não está prestando um serviço para vocês, ele está prestando um desserviço para todos nós, e isso não é legal, tá? Muito bem, para encerrar, eu quero falar sobre ficha financeira. A ficha financeira, ela é necessária para aquelas pessoas que no futuro vão pedir os atrasados da VPE, aqueles que já estão recebendo já podem pedir e outros vão pedir no futuro. Então, a ficha financeira, o Ministério da Economia, ele alterou a forma de acesso às fichas financeiras. Como assim? Porque as fichas financeiras, até os 5 primeiros anos agora, você consegue. E os anteriores, você não conseguia. Então, como isso aí estava com uma grande dificuldade, a partir do mês de março, elas podem ser solicitadas, as fichas financeiras podem ser solicitadas através do aplicativo SouGov. Tá? As pessoas que ainda não possuem esse acesso devem fazer a atualização do aplicativo ou buscar informações no Ministério para que as fichas sejam disponibilizadas. Então, senhores, me estendi mais do que devia.
Nós não conseguimos nem abrir a porta da associação até agora, né? Já são 9h15. Então, eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Divulguem esse vídeo. É importante que vocês divulguem, porque isso aí nos ajuda, inclusive, a desafogar um pouco o telefone, talvez desafogar o tempo. Então, as dúvidas que tiverem, mandem. Quando forem dúvidas realmente que sejam de todos, nós vamos conseguir fazer. Informamos também que as advogadas, também através do nosso e-mail, também vão passar a responder dúvidas jurídicas, tá? Então, muito obrigado a vocês, que Papai do Céu nos abençoe, nos dê um bom dia, que as coisas consigam fluir da maneira que nós precisamos, e saibam que aqui a associação, ela só tem um partido político, que é a Associação da Polícia Militar, olha, já estou ficando confuso, Associação de Pensionistas de Inativos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Antigo Distrito Federal. Essa é a nossa camisa, é isso que nós devemos vestir. Então, contem com a gente, sempre que possível estaremos ao lado de vocês. Esse é o nosso intuito. Se não acontecer isso, não existe razão de ter associação. Um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima, que com certeza iremos tentar colocar pelo menos um vídeo por semana. Obrigado.